Com 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 6, na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia é sagrada, as sagradas letras que desde a meninice, infância, criancice, se uma pessoa conhecer as sagradas letras, quando chegar a idade da consciência, ficará sábio para obter a salvação, a vida eterna no Mashiach e Yehoshua. Eu não prego o nome Jesus Cristo, já preguei, mas Osés 6,3 diz que devemos prosseguir em conhecer ao Senhor Deus, ou seja, nesta vida são fases, né? Numa fase eu estava na Batista, aos 15 anos de idade. Noutra fase estive na Assembleia de Deus, aqui em Goiânia, a partir dos 16 anos de idade. Noutra fase estive no Tabernáculo da Fé, com 22 anos de idade, fiquei lá quase 17 anos, com 39 anos de idade estive no cacuísmo, né? E agora, com 50 anos de idade, eu nunca pensei, imaginei, que quando eu chegasse a 50 anos de idade, eu estaria nessa fase aqui pregando a palavra original. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu estou pregando a palavra original, porque eu estou a pregar e pregando Escritura. Eu estou lendo, igual eu vou ler aqui, 1 Coríntios 11, versículo 6, e vou pregar de acordo com o que está escrito, sem interpretação particular, própria, humana, largando o meu entendimento para lá. Não te estribe no teu próprio entendimento. Mombrana pregou isso, William Mombrana, profeta do século XX, sétimo anjo, para a era de Laodiceia, sétimo anjo, de Apocalipse 10, 7, revelador dos segredos. Se você quer ser salvo, não vá pelo seu entendimento, deixe a sua mente fundir. Quando o assunto se trata da palavra de Deus, da Bíblia, não ponha seus pensamentos acima do que está escrito. Não discuta com o que está escrito. Tudo bem, se você tem conhecimento de direito, advocacia, medicina, médico, enfermagem, engenharia, você pode usar esses conhecimentos para você ganhar salário, dinheiro, é bom. Mas em matéria de vida eterna, de salvação, a Bíblia é o livro de Deus, é um livro espiritual. Eu estou tentando ou querendo pregar para a sua alma. Sua alma, ou ela tem fé na palavra escrita, ou ela tem incredulidade, ou a fé ou a dúvida, né? Estou tentando pregar para o sentido da alma, a fé, né? Já a parte do seu ser, que quem trata é o jardim de infância, é o ginásio, é a escola de segundo grau, é a faculdade, são os professores. Mas não te estribe no teu conhecimento. Todo conhecimento que você tem é igual um balão, um papo de anjo, né, aqui no Brasil. Esses que usam em aniversário. Seu conhecimento de história, de medicina, de geografia, de ciência, de advocacia. Quando você morre, o balão fura, esvazia, e esse seu conhecimento humano, que te ajudou a ter salário, profissão na terra, não te ajudará em nada do outro lado. Não adianta chegar diante de Deus e dizer: eu fui enfermeiro, mereço entrar dentro do céu, fui médico, fui doutor nisso, doutor naquilo outro, fui técnico em segurança do trabalho, técnico em edificações, técnico disso. Eu era mecânico, eu conhecia o nome de cada peça, parafuso, roela, na mecânica de um carro. Isso aí não vai te ajudar para a salvação, para ir para o céu. O que pode te ajudar a ir para o céu é as Escrituras. Então, separe o que é conhecimento
espiritual, as palavras de Deus, que é vida eterna, as sagradas letras, do que em coisas humanas, terrenas, efêmeras, passageiras, terrenais, que quando morremos, ficará aqui desse lado, não vai ajudar em nada do outro lado. Né? Então Paulo diz aqui, eu estou lendo, a escritura vai falar assim, ó, se a mulher é um ser humano, né? Não se cobre, aqui ele está se referindo à cabeça, né? Não se cobre com véu. Ó, o véu é um pano, é um tecido, um pano, né? Produzido em fábricas mecânicas de tecido, através do algodão, do linho, da seda, né? Não tem um bicho da seda? Na Índia, o bicho da seda produz os fios e vai virar um tecido. No Brasil, se planta algodão nas fazendas, mecanicamente ele vai virar um pano, um tecido. Né? Veja, eu estou falando de coisas humanas, só que isso aqui vai ter um entendimento, um ensinamento espiritual. Né? Se a mulher não se cobre com véu, né? Mande cortar os cabelos. Então eu vou dar a ordem, né? Toda mulher que não quer colocar o véu na cabeça, a ordem aqui é essa. Pode cortar seu cabelo. Mande ela cortar o cabelo. Pode estar com o cabelo na cintura, como as mulheres do tabernáculo, bramita, né? Ou lá nos pés. Se você, mulher bramita, não vai usar o véu, eu estou seguindo o que está escrito aqui. Foi Paulo que diz, mande essas mulheres cortar o cabelo. Você não vai usar o véu em público, na rua, na avenida, no centro da cidade, nos bares. No momento que uma mulher sai fora da sua casa, ela tem que sair com a cabeça coberta com véu em público. Eu não estou inventando nada. Vou ler de novo aqui o versículo 6. Se a mulher não se cobre, mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou raspados, cubra a cabeça. Paulo está dizendo duas coisas aqui. Uma para a mulher incrédula, que não vai usar o véu em público. Que a CCB prega que deve usar o véu na hora de orar, profetizar e dentro do templo. Mas fora dos templos, na CCB as mulheres não usam véu. E outra coisa errada lá na CCB, Congregação Cristã no Brasil, um movimento religioso no Brasil, é a segunda maior igreja depois da Assembleia de Deus, que tem 22 milhões de crentes, a CCB deve ter uns 8 milhões aí, desde 1910. Coloca véu na cabeça das mulheres solteiras. Eu não posso fazer isso. O véu é para usar a mulher que tem cabeça. O cabeça do Mashiach é Jeová, Deus o Pai. E o Mashiach é o cabeça da igreja, do corpo do Mashiach. Mas uma mulher que casou, ela tem marido. E o marido, Paulo diz aqui, é o cabeça da mulher. E a forma que uma mulher irá respeitar o seu marido, de acordo com Paulo, é ela tendo esse sinal de cobertura na cabeça por causa dos anjos. Não é uma aliança de casado no dedo. Isso aí não significa nada, mulher. Eu prego nessa hora que as mulheres devem trocar a aliança no dedo de casado, aliança de ouro, pelo véu na cabeça. É o véu que mostra que uma mulher é casada. Uma mulher solteira não tem que usar véu. Em Israel, no bairro Mexiarim, ultra-ortodoxo, religioso que segue a Torá de Moisés, as mulheres casadas lá usam peruca ou véu. Eu não concordo com peruca, porque Paulo não mandou a mulher usar peruca. Concordo com véu. A mulher que usa o véu, os homens não mexem com elas porque sabem que elas são casadas. Mas lá as mulheres que não usam véu e tem duas tranças assim, significa que ela está noiva. E as mulheres que não usam nada, nem trança, nem véu, significa que não tem compromisso com homem nenhum. É isso que deve voltar agora para as mulheres que querem ir morar no céu. Eu sei, a palavra é forte, é dura. Ninguém prega dessa forma.
Não tenho culpa se ninguém pregou, mas se Deus abriu o meu entendimento, me deu sabedoria para pregar e eu entendi isso, então eu devo pregar. E a fé, Romanos 10:17, vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Se eu estou a pregar nesta hora, significa que alguém vai crer. Alguma mulher vai crer, eu não sei quem é. Eu já disse que eu não conto com cacuístas. E nem com bramita. E com quem você conta? Eu não sei. Quem são os filhos de Deus? Eu oro todos os dias pelos filhos de Deus, embora eu não os conheça. Eu oro todos os dias pelas filhas de Deus, embora eu não as conheça. Mas eu sei que existe, tem que existir. Pelo menos um grupinho, né? Em algum canto do Brasil. Sei que quando eu prego nesta hora, eu estou pregando para o Brasil, não só para o Brasil, mas para todos os países de língua portuguesa. E no YouTube, quando eu coloco a pregação ali, tem a transcrição. Significa que em qualquer lugar da terra ou do mundo, alguém usando a transcrição ali, uma tradução, pode ver, pode analisar, pode entender o que eu estou a pregar nesta hora, não? Nesse restinho de tempo de liberdade. Liberdade para pregar que logo, logo irá embora, não? Logo, logo acabará a liberdade de fazer pregação, não? De fazer explicação, de doutrinar com a doutrina, a sã doutrina do apóstolo Paulo, não? As 14 cartas de Paulo. Então, cabelo é uma coisa. Eu até anotei aqui que o cabelo, ele não é mecânico. Ele é orgânico, faz parte do seu organismo. Né? O que é que produz cabelo? Dizem a medicina que o cabelo é produzido por uma glândula debaixo da pele, do couro cabeludo. Você tem pelo também, cabelo no braço, nas pernas, no corpo, né? Chama-se folículo pilioso sebáceo. Então é uma glândula sebácea que ela vai produzir o cabelo, né? A oleosidade nos pelos, né? Pelo e cabelo é a mesma coisa. E essa glândula tem algo nela, um músculo que faz o cabelo ficar de pé ereto, né? O cabelo tem muitas utilidades, né? Mesmo os cabelos aqui fala cílios, né? No olho, né? Ou no nariz, né? Ou nas orelhas, né? Tudo é para proteção, né? Serve para proteção. Mas vemos aqui que Deus, através do apóstolo Paulo, doutor, 1 Timóteo 2:7, né? Pregador, apóstolo para os gentios, para as nações, Deus usa Paulo para dizer que o cabelo tem a ver com um casamento. Só uma mulher casada deve usar, uma mulher que tem marido. Então ele é muito importante, ou seja, aí você vai dizer, Paulo espiritualizou a coisa, e eu tenho culpa? Se Paulo espiritualizou a coisa, espiritualizou o véu, você pega um pano ali, uma seda, um tricoline, uma microfibra, um gabardine, um Oxford, um cetim, uma malha. É um pano qualquer, mas já na cabeça da mulher, já não é um pano qualquer. Tem uma conotação, um significado espiritual, ou seja, representa dependência. É um sinal que os anjos, serafins, arcanjos, querubins, anjos do céu, gostam de ver sobre a cabeça de uma mulher o tecido. Você tem esse tecido? Esse pano na cabeça aí para cumprir 1 Coríntios capítulo 11. Os anjos gostam disso. Se você não usa, mulher, os anjos então não estão satisfeitos com você. Mas há festa no céu quando um pecador se converte. Eu creio nisso. Também os anjos ficam felizes com uma mulher que tem a humildade
hombridade, humildade, sinceridade, crer no que está escrito. Não se estriba, não use o seu entendimento para primeiro procurar entender, para depois fazer, mas primeiro faz sem entender. Creia na palavra de Deus, creia na Bíblia, creia no que está escrito mesmo sem entender. Deus proibiu e os judeus obedecem isso até hoje lá, comer carne com leite. Então, nos supermercados em Israel, os ultra-ortodoxos só compram comida, carne, com um selo que é algum rabino, porque os rabinos verificam tudo. Agora vai pedir explicação porque Deus proibiu comer carne com leite. Eles não têm explicação, mas devem obedecer. Eles não dizem que são judeus? Eu digo a mesma coisa. As mulheres, não se estribe, não vá pelo seu entendimento, pela sua sabedoria humana. A sua sabedoria humana, ela é carnal, ela é diabólica, ela é maligna, ela te afastará de Deus. Vá pela palavra, mesmo sem entender o que está escrito, cumpra, obedeça. É assim que provaremos para Deus que amamos a Deus, é quando obedecemos os seus mandamentos. Quando você obedece os mandamentos da palavra de Deus, você mostra que você ama a Deus. Agora, quando você usa o raciocínio, o intelecto, seu conhecimento, ou o que um pastor diz, o que um profeta diz, o que um apóstolo diz, o que um diácono diz, o que um presbítero de igreja disse, o que um reverendo disse, o que um doutor em divindade, em teologia, bacharel em teologia, o que um doutor, um PhD diz, você está indo contra a palavra de Deus, você está se estribando, confiando nos seus entendimentos, nos seus pensamentos. Isaías 55, Deus diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Jeová Deus disse isso. E os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você tem que ter a mente, a Bíblia diz mente de Cristo, eu digo a mente do Mashiach. Aí você vai dizer, mas se eu botar um véu, eu vou virar um ET, um alienígena, um extraterrestre, vão me chamar de alienígena, de ET, de alien. Tem a mente de Cristo, a mente do Mashiach. Pouco importa o que o mundo dirá, o que os religiosos dirá. O mais importante é obedecer a palavra. Vá viver preocupado com o que seu pai e sua mãe vai pensar de você se você colocar a palavra de Deus, os mandamentos em prática. Olha que eu já preguei aí 200 pontos do Evangelho de Paulo. Em Israel, cada judeu ali precisa entender os 613 mitzvah, mandamentos. Eu não concordo com os ortodoxos, ultra-ortodoxos, quando casam. Outro dia eu estava vendo um vídeo, eles param de trabalhar e quem vai trabalhar é a esposa, a mulher. E o trabalho deles, até ficar velhinho, cabeça branca, barba branca, com aquele cabelo assim decente, você sabe que ele deixa o cabelo crescer, 2 tiras bem grandes aqui, usa o talite, o kippah. Ou seja, eu vi lá o vídeo, uma mulher ultra-ortodoxa trabalha em 3 empregos e o marido não trabalha nenhum. O trabalho dele é estudar a Torá desde quando casou. Eu já não concordo com isso. Porque Deus disse lá, depois da queda do pecado, para Adão, que do suor do teu rosto tu comerás, ganharás o pão nosso de cada dia, o alimento, não? Eu não concordo. E Paulo também disse em 2 Tessalonicenses 3,10 que se um irmão lá em Tessalônica não quer trabalhar, que ele também não coma. O problema é que em Israel é uma potência econômica. A economia de Israel é 14 vezes mais do que a do Egito. A economia de Israel hoje, o PIB, a economia é 2 vezes mais do que a Arábia Saudita. A questão lá é que tem tanta gente rica em Israel que os ortodoxos não precisam nem trabalhar. Eles dão uva, dão cereais, dão comida, dão carne, né? Não com leite, né? Ou seja, eles têm lugares, e é comida de qualidade. De qualidade lá, em determinados locais. Aí os ortodoxos não precisam trabalhar. Tem comida de graça em Israel. Ninguém passa fome, né? Entre os ultra-ortodoxos. Eu sou contra o homem ficar preguiçoso, o homem não trabalhar, porque o Evangelho de Paulo, não siga o Talmud
A Torá oral, a Zorra, Mishnah. Eu não sigo os livros do judaísmo, eu sigo o Evangelho de Paulo. Paulo disse que se um irmão não quer trabalhar, não dê comida a ele. Não dê comida a ele. Então eu não concordo com o judaísmo, mas concordo com o véu. Em público. Coisa que a CCB não ensinou no Brasil. Diz que tem a sã doutrina. Não sei que sã doutrina. Deveria ter sido pregado. Está o tempo todo escrito aí em 1 Coríntios 11. Alguém tinha que se levantar para pregar. Se a tarefa é minha, eu sei que a tarefa é difícil. Já estou há 1 ano sozinho pregando a palavra de Deus. O Evangelho, a sã doutrina de Paulo. Não me importa. A águia é um pássaro solitário. Se tiver só uma águia ali nas montanhas, ela não vai se associar com urubu, com abutre, com corvo, com coruja, com falcão, com gavião. Ela vive só. Por que vive só? Porque a salvação é individual. Eu não vou me misturar com urubu, abutre. Eu não vou jogar minha salvação fora. O entendimento da palavra de Deus que Deus me deu. Mas presta atenção. No que eu li aqui, se a mulher não cobre com véu, não, mande-a cortar os cabelos. Mande ela cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou rapados, cobre a cabeça. E no judaísmo lá, ultra-ortodoxo, tem ala, ramos, divisões, que no dia do casamento a mulher rapa a cabeça e bota uma peruca. Eu não concordo em usar peruca. Não concordo com a mulher rapar a cabeça. Nem mesmo cortar o cabelo. Uma prostituta enxugou, fez do seu cabelo longo uma toalha para enxugar os pés de Yehoshua Mashiach na casa de Simão fariseu quando ele foi lá jantar. Simão não lhe deu ósculo. Simão fariseu, Simão não trouxe a bacia com a toalha e a água para lavar os pés de Yehoshua Mashiach, o Filho do Altíssimo, o Filho do Criador. Porém, uma mulher prostituta entrou lá na casa de Simão chorando. A água era as lágrimas dos olhos daquela prostituta. Com muitos pecados ela tinha. A toalha era o cabelo comprido daquela prostituta. Se ela cortasse os cabelos, o cabelo tivesse curto, como o cabelo de um homem, como que ela iria enxugar os pés de Yehoshua Mashiach? Por isso que eu estou dizendo, é uma vergonha a mulher cortar seus cabelos. Os cabelos naturais. Ela não deve cortar, mas além dos cabelos naturais, ela deve usar o véu. Ontem eu mandei uma mensagem para um cidadão sobre o véu. Ele disse que o véu é o cabelo. O problema está nas traduções erradas da Bíblia. Eu não queimo nenhuma Bíblia, eu não mando jogar nenhuma Bíblia fora. Mas a tradução verdadeira da Bíblia para esta hora é a de Jerusalém. Jerusalém. Essa Bíblia, ela é lá da igreja. Os trabalhadores que trabalharam na tradução dela é da igreja de Santo Estevão, desde o 4º século lá. Frades, arqueólogos, doutores em teologia, eles deram esse brilhante trabalho. Essa é a tradução para a hora. Mas eu não mando desfazer de nenhuma tradução, mesmo que esteja errado. Há palavras certas ali nessas traduções mal feitas. Agora, o problema é as traduções, fica difícil, porque minha Bíblia diz aqui, no versículo 15, ao passo que para a mulher é glória ter cabeleira longa, porque o cabelo lhe foi dado como véu. Tem uma pergunta aqui, interrogação, não diz que é o véu, o cabelo natural. E como que tecido feito de linho, de algodão, de seda, em máquinas, confecções para virar tecido e pano, como que isso vai ser cabelo natural, gente? Não é cabelo natural. Paulo ainda diz no 16, Paulo não disse que o cabelo é o véu, fez uma pergunta e disse, se no entanto alguém quiser contestar, e hoje tem versão João Ferreira de Almeida, para contestar, versão da Bíblia de William Branham, King James da Igreja Anglicana para contestar, versão Thompson para contestar, versão do Cacu, do advogado João Nelson Darmo, o que tem de versão da Bíblia para contestar
esse ensinamento sobre o véu. A mulher solteira não usa, só a mulher casada. Sobre o véu, que deve ser usado em público pela mulher casada, não pela solteira, o que tem diversão. Então as pessoas vão para a sua Bíblia. Eu mando o texto da minha Bíblia. E logo a pessoa diz, mas a minha Bíblia aqui diz que o véu é o cabelo. Então eu devo pregar sobre 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6. Se a mulher não se cobre com o véu, não mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para a mulher ter cabelos cortados ou raspados, cubra a cabeça, cubra com o véu. Eu devo explicar isso aqui, já que as pessoas estão presas em traduções errôneas, em RI, regulamento interno, dogmas, credo, porque a igreja romana veio com os dogmas, mas toda a igreja protestante tem um estatuto, toda a igreja pentecostal, deuteropentecostal e neopentecostal tem um RI, regulamento interno. Não adianta você mostrar a Bíblia para o seu pastor da Igreja Deus e Amor, o seu ancião da CCB, seu bispo da Assembleia de Deus, seu apóstolo da igreja, luz para os povos. Ele tem teologia. Ele vai questionar a autoridade das Escrituras, a autoridade de Paulo. Ele vai dizer, se Paulo vivesse hoje, Paulo não pregaria isso. Eu digo a você, nesta hora, que se Paulo pudesse sair da sepultura, se ressuscitasse nesta hora, mesmo no século 21, Paulo pregaria o que ele pregou no primeiro século. Porque a palavra do Eterno passarão os céus e a terra, disse Yehoshua Mashiach, em Mateus 24, 35, minhas palavras não passarão. Deus não muda. Não tente mudar a palavra de Deus. Não tente tirar nada da palavra de Deus. Não tente acrescentar nada na palavra de Deus. A Bíblia é o suficiente. Eu sei, o irmão Branham dizia, meu absoluto é a Bíblia, mas o irmão Branham não trouxe a palavra original. Tudo que Paulo ensinou, ele aproximou. Mas agora é hora de alinharmos. Não é nem de ficar perto, de se aproximar. É hora de fazer o que está escrito e arriscar. Eu prefiro arriscar meu destino eterno, minha salvação no que está escrito do que mensagens de homens de Deus. Eu sei que homens de Deus vieram ao mundo, mas suas mensagens hoje não podem salvar. Eu fui num supermercado ali, um jovem, o atendente estava lendo um livro, e ele disse que o livro era de Jonathan Edwards. E quando eu falei, então você está lendo Pecadores nas Mãos de um Deus Irado? Ele disse, é verdade. Eu acertei, né? Eu falei, grande sermão de Jonathan Edwards. Mas hoje, pregar pecadores na mão de um Deus irado não produzirá nenhum efeito. Hoje, pregar a estatura do varão perfeito, o sinal, desespero, sua vida digna do Evangelho. Tem 1.206 mensagens membranas. Como Jonathan Edwards pregou o sermão, pecadores na mão de um Deus irado. Hoje, pregar e repetir os 1.206 sermões de Mombrana não tem efeito nenhum. Porque a mensagem de Mombrana foi para o século XX. A pregação de Jonathan Edwards, na Inglaterra, foi para o tempo dele. Cada tempo Deus vai ter uma trombeta. Um pregador para pregar. André Luiz, você é profeta? Eu não sou profeta, eu não quero ser profeta. O que você é? Ainda não sei. Mas tem 5 opções para mim em Efésios 4:11. Eu posso ser um apóstolo, posso ser um profeta, posso ser um evangelista, posso ser um pastor e posso ser um doutor. Deus decidirá o que eu sou. Eu não estou preocupado em saber o que eu sou aí, Efésios 4:11. Primeiramente, eu estou preocupado de estar alinhado com a doutrina, a sã doutrina de Paulo, com o evangelho de Paulo, com a palavra de Deus. Eu estou preocupado em não pregar teologia de seminário, de faculdade, de escolas de teologia. Estou preocupado nesta hora em não pregar dogma, credo, RI de igreja, estatutos, interpretações dessas revelagens, ou profetadas, de profetas que veem anjos hoje. Cacu com o anjo 24 de abril, Joseph Smith com Moroni, El Goldwhite com o anjo assistente, Maomé aí, Mohamed, com o suposto anjo Gabriel. Eu não estou preocupado
em pregar o que os anjos estão revelando a esses profetas, mas eu estou preocupado em ir pelas Escrituras. Devo ir pelas Escrituras. Quero ser um soldado da Bíblia, das Escrituras. As Escrituras é o suficiente. As Escrituras é a espada do Espírito de Deus. Wash, Kadosh. É esta espada que os filhos e filhas de Deus devem erguer nesta hora, quando estamos às vésperas de um Armagedon, às vésperas do terceiro templo dos judeus ser construído. Estamos às vésperas do rapto, do arrebatamento, às vésperas da ressurreição dos mortos ou da segunda vinda de Yehoshua Mashiach nos ares. Ele não pisará os pés na terra. Na segunda vinda é nos ares. Para pisar os pés será em Apocalipse 19, Zacarias 13, 14, no Monte das Oliveiras. Agora é nos ares. Não fica esperando Yehoshua Mashiach vir na sua segunda vinda pisando os pés na terra. Não, tem uma grande tribulação de 3 anos e meio. Ele pregou 3 anos e meio. Resta 3 anos e meio para Moisés e Elias. Vamos voltar à palavra original. Não me vem dizer que cabelo e véu é a mesma coisa. Eu não aceito isso. Não me vem dizer que véu e cabelo é a mesma coisa. Véu é produzido em fábrica. Quando eu estudava enfermagem, lá em Paulo Afonso, curso técnico de enfermagem do trabalho, a escola lá de Paulo Afonso me mandou para Delmiro Gouveia, na Lagoas, só cruzar a ponte. E eu tinha que fazer estágio para enfermagem do trabalho numa fábrica de tecido. Então lá tem um consultório, médico, psicólogo, técnico de segurança do trabalho. Então eu pude ver todo o processo a olho nu de como que o pano, os tecidos são feitos. Eu entendo muito bem, mas essa glândula, esse que está debaixo da pele de um homem, você não vê, mas a ciência já deu o nome. Folículo pilioso sebáceo. Ou seja, as glândulas sebáceas que produzem os pelos. A oleosidade, veja a que ponto chegou. Ou seja, eu tenho que vir aqui falar de medicina, de anatomia, de corpo humano, porque os crentes das igrejas pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, protestantes e católicos estão a dizer que cabelo natural e véu é a mesma coisa, pano é a mesma coisa, quando que um é artificial, o pano, o tecido, e o outro faz parte do organismo, se produz naturalmente. A que ponto chegamos no século XXI, uma coisa tão simples, e eu tendo que vir aqui falar de coisas mecânicas e coisas orgânicas, e eu espero que esse conhecimento que eu estou a passar aqui nesta hora te sirva, e que você não vai chamar pano, que é feito de algodão, que é feito de seda, que é feito de linho, você não vai chamar isso de cabelo, não. E cabelo, que é feito através de glândulas. Vou repetir o nome aqui de novo aqui. Folículo pilioso sebáceo. É uma glândula aí no seu organismo que produz isso. Não vai chamar uma fábrica de confecção de tecido, gabardine, microfibra, Oxford, malha. Não vai chamar isso da mesma coisa que produz cabelo no debaixo da sua pele. Não troque as coisas, folículo pilioso sebáceo. Bem, eu estou ensinando a gloriosa palavra de Deus. Eu vou saltando aqui certas folhas, não que eu não queira pregar, é porque não é a hora ainda de pregar tal coisa aqui. Querer pregar eu quero, né? Isso aqui. Mas eu vou colocar aqui para pregar outra hora, né? Tem a hora certa de pregar as coisas, né? Sim, o momento agora, o que interessa-nos é Israel. Depois de 57 anos da morte de William Marion Branham, temos que estar de olho em Israel. Os olhos no Oriente Médio. Hoje Israel tem 17 mil brasileiros.
Qualquer pessoa pode ir a Israel ficar 90 dias, como no Paraguai, no Chile, na Argentina, é um direito, né, de passear, mas morar lá em Israel não é qualquer um que pode morar. Ele só dá a cidadania para quem é judeu, tem que ter pelo menos a avó judia, né, a mãe judia. Se não tiver, vai ter um visto aí de 90 dias, depois vai ter que se retirar do Estado de Israel, né? E lá hoje tem 10 milhões de habitantes, o Estado de Israel, né? E o que é que tem lá em Israel hoje? Lá tem política. Eu anotei aqui o nome dos partidos políticos. Lá tem religião, tem o judaísmo, né? E tudo que tem aqui em Goiânia, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, tem lá em Israel. A Coca-Cola, é que é mais caro, né? Manga, né? Se lá não produz, eles exportam da América, né, para Israel, né? E lá tem balada, tem sodomismo, homossexualidade, praias com mulheres com biquínis. Somente assim, uns 14% é mais religioso. Aí depois vai os conservadores, os moderados, os laicos, os liberais, né? Muitas pessoas estão vivendo em Israel, mas não é para esperar o Mashiach. Não estão santificados, purificados, né, em Israel. Eles estão lá porque Israel, eu te falei, ele é 14 vezes a economia dele mais do que o Egito. O salário mínimo de Israel, perto do Brasil, é muito alto, né? Então é um lugar rico, próspero, né? Mais do que a Arábia Saudita. A Arábia Saudita com petróleo e tudo. E é um país rico, né? Milionário. O príncipe lá, Bin Salmão, da Arábia Saudita, dirigindo o seu país, mas Israel é 2 vezes mais rico do que a Arábia Saudita. Aí você tem um pouquinho de noção do que é Israel. E muitos judeus que estão lá, não estão lá esperando o Messias, o Mashiach. Estão lá porque a qualidade de vida é boa demais da conta. Estão lá porque são ricos, porque ganham dinheiro para valer, né? É um dos lugares mais turísticos do mundo, porque todo mundo quer ir a Jerusalém. Todo mundo quer ir lá, pelo menos uma vez na vida, né? Como os muçulmanos querem ir à Arábia Saudita, em Meca, lá naquela pedra preta. Todo cidadão da terra que não é do Islã, é cristão católico, cristão protestante, cristão pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, sonha em Israel. Eles dizem, eu quero caminhar nas ruas aonde Jesus andou. Eles falam Jesus, eu falo Yehoshua, né? Aonde Abraão, os patriarcas, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel caminhou. Eu quero que aqui eles pregam a Bíblia, mas estando em Israel, vê esses pastores que vai em Israel, eles vão ler um texto da Bíblia. E quando eu estive lá em Cafarnaum, quando eu estive em Jerusalém, quando eu estive em Betânia e quando eu estive em Belém, embora Belém é uma cidade palestina hoje, né? Muitas cidades da Bíblia são cidades em controle dos palestinos. Então aqui tem Israel política, tem religião e tem entretenimento, né? A vida profissional, cotidiana. Inclusive eu disse aqui numa pregação que esses judeus indo da Ucrânia, os ucranianos, judeus, voltando para Israel devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia, Israel está muito feliz porque eles são europeus, não são analfabetos. Mesmo lá em Israel, lá os ministros, os homens lá da economia, felizes com esses ucranianos voltando, porque eles são médicos, engenheiros, têm faculdade, então vai ajudar o mercado de trabalho de Israel. Embora Israel quer todo mundo de volta, pode ser até analfabeto, pode não ter profissão. Sendo judeu, Israel dá direito de voltar, dá documentos de nova cidadania. Israel paga 1.200 euros por mês para cada um que voltar. É muito dinheiro aqui, você ganha 1.300 reais mais ou menos, e 1.200 euros é dinheiro para valer, né? Talvez uns 10 mil, sei lá. Teria que ver o valor da moeda, né? Entendeu? Já para não passar fome, para não passar necessidade. E aí, isso é um atrativo, né? Na Ucrânia, mesmo se não fosse a guerra da Rússia contra a Ucrânia, os judeus não iriam voltar. Veja que até hoje, Deus está fazendo os dispersos voltarem.
de uma forma ou de outra, tem 75 anos. Desde 1948 que eles estão voltando, mas uma hora vai chegar o fim, né? Simplesmente uma hora vai chegar o fim. O partido do Benjamin Netanyahu é o Likud. Dizem que é um partido de centro-direita. Só que agora ele está rodeado de fanatismo, partidos, que Israel é cheio de partido político. Tem o Meretz, que é um partido de esquerda, tem o Hadash, de esquerda, tem o Israel Beitenu, que é de direita, tem o Kadima, né, que é centro, tem o Shas, que é um partido dos ultra-ortodoxos, aqueles que usam kippah, aquelas barbonas, eles estão lá dentro do parlamento de Israel para defender o povo ortodoxo. Inclusive, eles nem o exército serve. Eu falei que tem esse problema, eles não gostam de trabalhar, os judeus do ultra-ortodoxo. Aí Israel agora tem o lado sul, a Judéia, e o lado do norte, Tel Aviv, né? O sul está Jerusalém, Judá, e o norte está Tel Aviv. Então, o lado norte é bem próspero, porque eles não é muito preocupados com religião, não. Tem balada, tem cervejada, tem droga, tem pecado à torta e à direita. Embora são judeus, mas são laicos, liberais. Já o lado sul, com Jerusalém, Judéia e tudo, então já são judeus mais inclinados à religião. E veja que absurdo, o Talmud... A Torá oral é contra a Torá escrita. Eu não vi lugar nenhum na Torá escrita dizendo que um homem só tem que estudar até ficar velho, morrer, botar a mulher para trabalhar. E Jeová disse que a mulher fica em casa com dores de parto, dando luz a filhos, e quem deve trabalhar é o homem. Vê que eu não concordo com o judaísmo. E tome partido político. Chinaui, centro laico, Mafdai, religioso, Baladi, ou seja, tem até partido árabe, né? Porque há cidadãos que é tanto árabe como israelenses, têm o direito de votar. Né? É igual o samaritano, estava vendo um documentário sobre um cidadão samaritano, a vida dele lá no Monte Gerizim, onde ele vive ali, uma cidade palestina. Aí ele tem duas identidades, sendo samaritano, ele tem identidade árabe, o nome dele é Abdallah, né? E tem identidade judaica. Então, se um guarda palestino parar ele, ele mostra a identidade árabe. Vai embora. Se um guarda, um soldado israelita parar ele, ele mostra a identidade judaica, hebreu, né? Cohen. Então, ele não tem problema nenhum em andar nas carreteiras, nas BR. E Israel tem BR, A, só anda judeus. B, só anda palestino. E tem as BRC que é mista, pode andar carros judeus e palestinos. E o que mostra que um carro judeu ou palestino é a cor da placa, né? Ou é amarela, ou acho que é cinza, né? Aí faz essa diferenciação. E há uma guerra. E não adianta eu orar e pedir a Deus, Senhor, que haja paz lá entre palestinos e judeus. Não haverá paz. Nas 70 semanas de Daniel 9, 26, 27, lá é dito que até o fim haverá guerra ali em Israel. Não tem como dominar os palestinos. Os palestinos não têm a economia de Israel. Em Gaza mesmo, eletricidade e água dependem dos judeus. Acho que falou lá, a cada metro quadrado, não sei se é 30 mil palestinos, 10 mil metros quadrados. É incrível o tamanho da população palestina. Porque Yasser Arafat disse que os palestinos deveriam ter até 12 filhos para ter um exército para libertar a Palestina de Israel. Então é uma superpopulação em Gaza. E a economia é quebrada, porque Israel fechou Gaza com muro, fechou a Cisjordânia, mas como Israel já não tem terra, os colonos estão ocupando as cidades palestinas e desenvolvendo prédios e prédios e prédios. A partir de 10 mil pessoas, mesmo na cidade palestina ali, 10 mil judeus já viram uma cidade com direito a um prefeito com mandato de 5 anos. Quer dizer, a Palestina vai ser difícil a Palestina ter um Estado, porque Israel está
está tomando todo. Eu sou a favor de Israel, porque eu creio que o Deus da Bíblia, Jeová, levantou Noé, Sem, Eber, Abraão, os hebreus, as 12 tribos de Israel, os judeus. Eu sou a favor de Israel, embora Deus não está tratando com Israel no presente momento. Estamos no tempo dos gentios, nas 7 eras da igreja, mas ainda resta 3 anos e meio para Israel. E o Mambrana tinha um filme, 3 minutos para meia-noite, dizendo que os judeus deveriam voltar. Deveriam voltar, mas o Mashiach verdadeiro só vem em Apocalipse 19, na terceira vinda. Ali no angústia de Jacó, no Armagedon, na terceira guerra mundial. Mas eu não sei quem vai ser o anti-Mashiach aí. Esse tanto de partido político, judaísmo em Israel, eles podem também levantar um rabino como Mashiach. E o que tem de rabino lá é cada doutrina, ensinamento esquisito. E o pior de tudo que eu vejo é que eles fumam. Estou cansado de ver documentários e documentários. Até mostro minha mulher, olha, tá o rabino fumando, dando entrevista. Olha em Jerusalém, ali perto do muro ocidental das lamentações, judeus fumando. Fumam cigarro. Demais da conta, não é só judeu, palestino também fuma, né? Eu estava pensando, por que esses rabinos não proíbem o cigarro? Talvez eles vão dizer assim, não, a Torá não proíbe fumar cigarro. Na 613 Mitzuvá, Jeová não proíbe fumar cigarro, então nós podemos fumar, porque está todo mundo com cigarro no dedo. Não trabalha, fica o dia todinho lá na sinagoga estudando 613 mandamentos das Mitzuvá e fumando. Chega a dar entrevista fumando cigarro. Bem, eu creio que Deus levantou o William Branham. No século XX, deu 3 ordens para o William Branham. Nunca fumar cigarro. Nunca beber bebida alcoólica, uísque, cerveja, bebida alcoólica. Também nunca prostituir. E tem aula do judaísmo que permite um ortodoxo se prostituir desde que não use aquela roupa preta, não bata foto. Eu não vejo, não creio nisso. Paulo diz que Deus julgará os fornicários, prostituição e os adúlteros. Mas vamos aqui nesse lado do cigarro. Na minha Bíblia aqui, Velho e Novo Testamento, não está proibindo fumar cigarro, porque talvez não existia cigarro, né? Lá no Velho Testamento e no tempo de Paulo, há 2000 anos atrás. Mas Deus visitou a América do Norte no século 21, lá em 46, 47, exatamente no momento que Israel estava voltando a ser uma nação, Estado. Deu 2 dons, como Deus deu a Moisés 2 sinais, Deus deu a William Branham. Mas William Branham, com 7 anos de idade, ele nasceu em 1909, então 7 anos, 1916, com 7 anos de idade, seu pai tinha um alambique, produzia uísque clandestinamente, e ele estava buscando água do riacho lá para levar para o alambique, e na copa de uma árvore um torvelinho, um redemoinho, e ali era Deus, e Deus disse ao profeta William Branham, já com 7 anos de idade, para nunca fumar cigarro. Eu sei, não está na Bíblia, mas eu creio no profeta William Branham, nessa experiência. Nunca beber bebida alcoólica e nunca prostituir seu corpo. Não prostituir já está na Bíblia, né? Hebreus 13:4 diz para não virar fornicário, né? Que é a prostituição. Alguém que não é casado e fazer sexo. Isso é prostituição. Não beber, Paulo também já tinha escrito, não vos embriagueis com vinho, Efésios 4:30, né? Agora, eu não fumar cigarro, eu não vi na Bíblia, mas Deus falou a William Branham para não fumar cigarro. Então eu não acredito que um filho de Deus, porque eu nunca fumei cigarro na minha vida, eu odeio cigarro. Eu não odeio as pessoas fumantes. Minha mãe fumava, meu pai fumava. Eu não posso odiar, jamais poderia odiar meu pai e minha mãe. Eu tinha bons tios meus, tem tio meu que o cigarro matou. De tanto fumar cigarro, deu cirrose, né? Um tio meu, gostava muito do meu tio, o cigarro levou ele, né? E é nessa base que eu estou dizendo nesta hora. Paulo disse, em Coríntios 3, vós sois o templo de Deus.
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Eu estou aqui para repetir o que William Branham disse. Fumar cigarro é pecado. É um veneno a nicotina. O tabagismo. Isso acaba com o seu pulmão. Dá cirrose. Eu poderia trazer aqui uma lista de doenças. Câncer na faringe, na língua. Estou tentando lembrar aqui o nome da doença que matou minha avó. Foi o cigarro. Embolia. Eu não estou achando o nome. Uma hora eu acho, volto aqui e repito. Eu errei outro dia numa pregação. Em vez de eu falar Leningrado, alguém me criticou, riu de mim. Eu falei Stalingrado, onde Hitler, na Operação Barbarossa, invadiu. Eu disse, não, mas tá certo. Eu aceito, não? Não precisa rir, mas se disser que eu estou errado e me provar, eu estou errado. O nome da cidade não é Stalingrado, é Leningrado. A gente erra, somos humanos, mas temos... Deus nos dá a oportunidade para vir corrigir. Para se arrepender. Mesmo Jezabel, a igreja católica, lá na era de Tiatira, a grande prostituta, Yehoshua diz, eu dei-lhe tempo para arrepender-se e ela não quis. Estas igrejas pentecostais, neopentecostal, deuteropentecostal, o protestantismo que já tem 500 anos, Deus deu tempo para arrepender e as igrejas não quiseram. Por isso estamos perto do julgamento. Agora tenha cuidado. Eu acredito que o corpo humano, como disse Paulo, é o templo de Deus. A fase agora é fase de sair dos templos, catedrais, templos de igreja, porque Yehoshua diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém é um indivíduo, porque o sistema religioso não vai se converter, não vai voltar a Deus. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. A igreja era em casa. De Nifas, Áquila, Priscila, em Roma, Arquipo. A igreja deve voltar a reunir em casa. Não precisamos de templo. Precisamos de uma congregação em casa. Um presbítero, casado uma única vez, marido de uma só mulher, irrepreensível. Tem quase 40 requisitos para ser um presbítero. Precisamos de presbítero. Homens de Deus da sã doutrina que dirigirá a igreja, a congregação em sua casa. Mas templo não precisamos. E por que não precisamos de templo? Catedral, nave, congregação, 4 paredes. Porque você é o templo de Deus. Somos o templo de Deus. É aqui que Deus quer colocar o seu Espírito. Embora Atos 5,32 é dito que Deus colocará o seu Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ruach Kadosh, mas somente naqueles que obedecem às Escrituras. Tem que obedecer aos mandamentos. Quem não obedece à palavra de Deus não receberá o Espírito Santo. Mas eu creio que um filho de Deus é filho de Deus. Gálatas 1, 9, 1, 10, 1, 11. Gálatas 1, 10 e 11. É filho de Deus como Jeremias. Capítulo 1, desde o ventre da sua mãe. Então já é de Deus. O que falta é nascer de novo, ser batizado com o Espírito Santo. É por isso que os filhos de Deus, mesmo no mundo do pecado, pecam, mas não gostam de pecar. Caçam uma libertação, buscam uma libertação. Vai de igreja em igreja. As igrejas arruinam, piora a vida dos outros. Estraga, zanga, apodrece a vida humana. Mas o dia que um filho, uma filha de Deus, ouvir a palavra original, ele crerá. E ele virá. E ele obedecerá. Embora os outros vão dizer, você está debaixo de uma ditadura. Você está seguindo um fanático, um louco, um radical, um extremista. Não, o filho de Deus dirá, eu estou seguindo as Escrituras. Ele está pregando a Bíblia. Ela dirá, ele está pregando a Bíblia. Eu tenho que ir pela Bíblia. A Bíblia é a única coisa que Deus deixou na terra capaz de vencer Satanás. A Bíblia é o único meio que Deus deixou na terra para um homem e uma mulher ir para o céu. Então voltemos à palavra de Deus enquanto é tempo. Largue o cigarro. Quem destruir seu corpo, que é o templo de Deus, é aí que Deus quer morar. Mas como Deus vai morar dentro de uma casa, um templo de um rabino que fuma 24 horas por dia? E muitas pessoas fumam porque eu ouvi um pastor dizer que não é pecado. Muitas pessoas fazem sexo oral, sexo anal, vive de masturbação, pornografia, porque o pastor da igreja, o bispo lá, diz que não tem importância, isso não é pecado.
Então a pessoa vai pela liderança de tal religião, de tal igreja. Agora, se você é um filho de Deus, no momento que você ouvir a palavra de Deus, vá e não peques mais. Foi o que Yehoshua disse para aquela mulher adúltera. Ele não mandou ela ficar no adultério. Ele não mandava bêbados ficar na bebedice, mentirosos na mentira, ladrões. Paulo não mandou o ladrão continuar a ser ladrão. Mandou parar de roubar, trabalhar com as mãos e até compartilhar, repartir com quem tem necessidade. É um novo homem no Mashiach e Yehoshua. Olha que Deus abençoe seus filhos. Largue o cigarro. Não adianta usar kippá, cabelo grande aqui, ó, umas mechas, né? Barba grande, ou usar peruca, como as mulheres no judaísmo usam, talite, ir à sinagoga. Não adianta ficar igual um dragão, soltando fumaça pelo nariz, igual um trem de ferro, igual um trator. Tem rabino que é um verdadeiro tratorzão, né? O dia todinho saindo fumaça do nariz. Fumando à torta e à direita e dizendo que vai morar no céu. Igual um tratorzão de esteira, soltando fumaça pelo escapamento, soltando fumaça de cigarro pelo nariz. Pare com isso! Vós sois o templo de Deus! Se alguém destruir o templo de Deus, que é seu próprio corpo, cuida dele, Deus o destruirá. Que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora. Deus o Pai, Jeová, e seu filho Yehoshua. Amém.